dia, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre os segredos profundos da Dark Web com um dos melhores especialistas no assunto do nosso país, que é o nosso querido Daniel Cantuária. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Dionice? Muito obrigado aí por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Imagina, ó, e quem não conhece o Daniel e ainda não assistiu a primeira parte dessa live, é só acessar o canal da NV Seguros no YouTube ou conferir no Spotify. Então vamos começar, porque tem muito conteúdo hoje para a gente falar aqui sobre a Dark Web. Então eu queria começar falando aí com o Daniel sobre o que é a Dark Web, vamos relembrar um pouquinho disso, como é que ela se relaciona com a Deep Web. Legal, Dionice. Lembrando então, né, pessoal, a Dark Web ela é uma parte criptografada da internet, ela não está indexada nos principais motores de buscas, os mais conhecidos, né? A Deep Web ela inclui todas as partes que não são indexadas da internet, enquanto a Dark Web ela é uma parte específica que muitas vezes abriga as atividades ilícitas. Perfeito, gente. Live, Daniel, que detalhe. Então, a gente está trazendo aqui só uma mera lembrança para a gente voltar com as novas perguntas que a gente propôs aqui trazer junto com o Daniel, porque você daí se não fica perdido, né? Então, a segunda pergunta que a gente colocou aqui é o seguinte: como é que os dados eles são vazados e comercializados na Dark Web? Legal, Dionísio. Os dados, eles são frequentemente vazados através de métodos, diversos métodos, na verdade, né? Entre eles estão a parte de hacking, malware, phishing, os insiders mal intencionados, né? Eles são, então, vendidos ou trocados na Dark Web através de mercados ocultos. Quando a gente fala, por exemplo, do vazamento de dados, relacionado aos hackers, né? Eles utilizam técnicas como exploração de vulnerabilidades em softwares e sistemas, ataques de força bruta, entre outros, tá? Para estar acessando o quê? Banco de dados e outros recursos ali contendo informações sensíveis. Quando a gente fala mais especificamente de malware, eles são softwares maliciosos, que eles podem ser instalados em sistemas através de e-mails por phishing, downloads maliciosos e tem outros métodos associados ainda, tá? Eles podem estar coletando ali dados diretamente do dispositivo que eles infectam, seja celular, seja laptop, seja desktop, tablet, entre outros, tá? Você também tem um método que é o mais conhecido, que é o phishing, né? O que é o phishing? São aqueles ataques por e-mails ou sites falsos, né? Eles se parecem com entidades legítimas. E Sim. Aí, uma vez você acreditando que eles são legítimos, né, eles induzem os usuários a fornecer as informações ali pessoais. Exatamente, e por isso que no seguro, a seguradora sempre se preocupa em saber se a empresa ela utiliza a aplicação de teste de phishing, porque daí os usuários eles começam a se familiarizar no que é real e o que é fake, né? Porque o phishing é um produto ali fake, onde é uma mentirinha que eles colocam muito parecida com a verdadeira, confundindo a pessoa a clicar ou abrir o arquivo, e aí causa o dano através do vírus. Cai na armadilha, né, Dionice? E tem também ali o outro método que nós citamos, que eu comentei agora, foi os insiders, né, os mal intencionados. Às vezes, pessoas dentro de uma companhia, de uma organização, como funcionários, eles acessam, eles podem estar acessando e vazando os dados, seja para benefício próprio ou até mesmo aí para negócios com terceiros, né, negócios que eles estejam envolvidos ali. Sim, isso também acontece bastante. Isso também acontece bastante. O pessoal pensa que não, mas tem muito sinistro nesse sentido, que acontece por conta desse motivo. Isso, aí você tem, quando você fala ali da plataforma, vamos chamar assim, né, de comercialização da Dark Web, aí você tem os métodos, que envolvem os mercados ocultos, né? Uma vez obtidos, esses dados, eles são, com frequência, vendidos, trocados nesse mercado, né? Até reforçando um pouco do nosso primeiro bate-papo lá atrás, os mercados são sites que operam na rede Tor, né? Sim. Entre outras redes anônimas aí para estar comercializando esses produtos, que eles chamam, e os serviços ilegais, através das moedas digitais,
né? São transações nesses mercados aí que muitas vezes são feitas aí usando as criptomoedas, como, por exemplo, a mais conhecida Bitcoin, até por fornecer aquele grau de anonimato, né? Seja para os compradores quanto para os vendedores. Vazamento de... Desculpa até te interromper, perdão. Imagina. Tem ainda os tipos de dados, né? O pessoal pode estar perguntando, tá, mas que tipo de dados são comercializados ali? Informações de cartão de crédito, senhas, registros médicos, são muito encontrados à vendas também, né? Então, eles são usados aí para fraudes, roubo de identidade, entre outros crimes cibernéticos. E por que, então, o que torna, então, a Dark Web assim, tão atraente para esses comércios de dados roubados aí que você falou, né? Nome, CPF, tudo é vendido lá. Justamente o anonimato, né? E daí a dificuldade de estar rastreando, que torna a Dark Web tão... um imã, né? Atraente aí para essas transações. Se nós falarmos aqui de anonimato, que é a navegação anônima, né? A Dark Web ela é acessada através das redes Tor, e aí eles ocultam isso oculta, na verdade, a identidade do usuário, né? Redireciona o tráfego por uma série de nós intermediários em várias partes do mundo, e aí isso dificulta a determinação de origem, né? Do destino real da comunicação. Outra questão que torna atraente é justamente os pagamentos anônimos. De novo, a criptomoeda como a Bitcoin, né, que são frequentemente utilizadas aí para essas transações. Então, isso torna mais difícil de rastrear em comparação com as formas tradicionais de pagamento. Comunicação segura. Né, entra a comunicação segura. Muitos sites na Dark Web, eles utilizam técnicas avançadas que envolvem o quê? Criptografia. Segurança para estar garantido que as comunicações sejam protegidas de interceptações. Lembram quando nós comentamos lá no nosso primeiro bate-papo de VPN? Isso ajuda a estar mantendo também anonimato, né? Enfim. E o ponto também bem atraente é não ter requisito de identificação. A maioria dos mercados na Dark Web, eles não exigem informações para identificação reais, né? Para estar criando uma conta. Eu posso entrar com qualquer nome, com qualquer identidade, e aí torna mais fácil, até com apelido, né? Pseudonôminos e tal, então aí eles conseguem operar de forma oculta. Isso torna muito atraente e, em resumo, a dificuldade de rastreamento. Sim, é Terra Sem Lei, né? Quem não assistiu, vale a pena conferir, voltar lá assistir a primeira parte, porque muitas coisas que o Daniel está comentando aqui com a gente, elas foram faladas na parte 1. Então, agora, quem entendeu a parte 1 e pega esse gancho aqui, fica perfeito o entendimento desse mundo obscuro aí, que a gente tem curiosidade e tem medo de acessar. E quando você fala quando nós falamos, né, Dionísio, na dificuldade de camuflagem, né, vamos colocar dessa forma, essa arquitetura da Dark Web, ela utiliza novamente ali, né, a questão das redes como Tor. Então, ela não só esconde a identidade do usuário, mas também a localização dos servidores. E aí isso acaba tornando extremamente desafiador, principalmente para as autoridades estar localizando fisicamente onde aquele site, aquele fórum, aquela plataforma de negócios, ela fica hospedada. Né? Aí você começa a ter ali reflexos nas questões de legislação, jurisdição, né? Mesmo, por exemplo, mesmo que um site ele seja localizado, ele pode estar hospedado em uma jurisdição com leis diferentes ou até mais permissivas. Então, torna, assim, as ações legais mais complexas, né? Até demoradas. E aí, até que ponto é ilegal? Depende muito de onde o cidadão está ali teclando. Né? Do outro lado do mundo, sei lá, na Rússia, sei lá onde, né, que eles estão ali acessando, a lei é totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. E aí, até que ponto é ilegal é outro questionamento interessante de se fazer, né? Exato. E ainda para embaralhar, assim, para complicar mais ainda, né, tem um termo que eles usam ali, que são os tumblers. O que são os tumblers? São algumas pessoas que usam serviços conhecidos, justamente com esse nome, tumblers, para estar misturando criptomoedas com outras.
E aí torna ainda Nossa, mais difícil de estar rastreando a origem e o destino desses fundos, né? sim, por isso que todo resgate ele vem pedindo em criptomoedas, por causa da rastreabilidade, que realmente é praticamente impossível rastrear mesmo. Isso é o Exato. complexo da coisa toda. Então, praticamente Agora, tudo é feito nessas moedas por conta disso. justamente, aí reforçamos também a questão que é bem importante, né? Nota-se o quê? Nesse nosso bate-papo, que o anonimato da Dark Web ele é complicado, mas ele não é absoluto, né? Hum, As nossas agências aí, diversas agências que aplicam as leis, uhum, elas têm sim, é só procurar na mídia, nós achamos aí bastante coisas a respeito, uhum. né? Elas têm feito progressos na identificação e até prisão desses criminosos que operam nessa parte mais oculta da internet, né? Maravilha, é uma coisa boa. Eu vou engatar nessa situação aí na quarta pergunta, que é como que os vazamentos de dados na Dark Web eles podem ser rastreados, já que tem a ver aí que estão Bom, tá tendo prisão, então eles estão conseguindo rastrear alguma coisa. isso, essas agências, né, que eu chamo de que as agências que aplicam as leis, né, que vão desde aí de empresas de segurança até pesquisadores que usam ferramentas especializadas, vigilância, né, infiltração aí para estar rastreando essas transações. Então, quando nós falamos aqui de agências de aplicação de lei, Uhum, entra nas questões aí de até colaborações, como que eu vou chamar? Colaborações internacionais, que são uhum, agências de aplicações de leis, elas trabalham juntas, né, através aí das fronteiras, para estar trocando informações e recursos, compartilham esses dados, né, sim. e aí eles conseguem operar internacionalmente, ganhando velocidade. Quando eu cito ali infiltração, o que é infiltração? São os investigadores que eles são treinados, eles se Uhum, infiltram em mercados de fórum ilícitos, né? sim. E aí eles fingem ser os compradores ou vendedores para estar coletando essas informações, coisa cinematográfica mesmo, Eu estava né? pensando nisso, assim, gente, eu passo o final de semana vendo filme nesse nível e a gente fica imaginando. Agora eu fico imaginando com uma certeza. Isso existe mesmo, não é só Existe. filme. Tanto não só nos filmes, mas como na vida real, seja no físico ou no digital, né? Sim. E aí é legal que eles fazem um trabalho com tecnologia forense, né? Que elas são Uhum. utilizadas ali para estar analisando os dispositivos que são apreendidos. E nesses dispositivos que eles são apreendidos, eles vasculham ali a fundo para tentar encontrar justamente conexões com atividades da Dark Web. Possíveis Uhum. nomes, usuários e senhas de fóruns que fazem esse tipo de operação, e uma série de detalhes ali que acaba colaborando com as investigações. Entram também, que é muito importante, nós já citamos isso no primeiro bate-papo, mas é legal Uhum. trazer aqui novamente, que são as empresas ali de seguros digitais, as empresas de segurança. Por quê? Sim. Tem ali toda a expertise para monitoramento de dados, né? Essas empresas, elas oferecem os serviços de monitoramento na Dark Web para estar alertando sobre vazamento de dados para os clientes. Uhum. Eles utilizam as ferramentas e algoritmos bem específicos para estar rastreando isso. Eles fazem um trabalho bem legal ali de análise de ameaças, né? Então, essas Uhum. empresas, eles também fornecem as avaliações sobre as ameaças na Dark Web, analisam as tendências e aí, em parceria com diversos conjuntos de investigadores, seus profissionais, para estar identificando até novos métodos de ataques. Maravilha. E eu comentei também já isso, mas vale repetir que esse tipo de serviço ele faz parte do seguro cibernético. Então eu gosto de trazer aí com os exemplos, conseguir conectar, porque a maioria não sabe nem que existe esse serviço, quanto mais que isso é coberto numa indenização de seguro. Então eu acho muito importante a gente estar trazendo essas informações, porque a empresa pode se sentir muito assim refém dessa situação toda, mas no entanto existem aí empresas super competentes que são especializadas nesse serviço que você está comentando, né? E ainda cabe no bolso do cidadão que contrata seguro, porque é caro, mas a cobertura de seguro a gente ela sai mais barato, né? Porque quando vem a indenização é muito maior do que o valor investido para isso. Então, vale a pena conferir. Gente, Vale a quem está pena, gostando. porque Pode falar, Daniel. Desculpa aí, vamos Opa, lá. desculpa.
Não, imagina, e aí ali está intrínseco os pesquisadores, ferramentas Sim. especializadas, software de vigilância para estar rastreando dados vazados, então é Uhum. bem importante, né? Exatamente. E quem está gostando desse conteúdo, curte, gente, e compartilha. Não esquece, hein, para ajudar a gente a crescer no canal e levar mais informação para todo mundo, porque olha quanta informação interessante que a gente mesmo que trabalha com isso no dia a dia está aprendendo muito aqui com o Daniel, está sendo maravilhoso. Daniel, a quinta perguntinha que a gente preparou aqui, ó. Quais são os tipos de informações que são mais valiosas na Dark Web? Boa. Informações financeiras, credenciais de login de acesso, depois vem dados de cartão de crédito, propriedade intelectual, nessa mesma ordem, são altamente valiosas, né? Se nós falarmos aqui do primeiro lá, foi citado, informações financeiras, né? Isso pode incluir ali números de contas bancárias, senhas, informações de investimento e outros detalhes ali que permitem acesso a fundos, né? Por quê? Os criminosos, eles usam essas informações para estar realizando transferências ilegais, fazer compras, vender informações para outros, né? Qual que é o valor disso? O valor dessas informações varia dependendo do saldo da conta e de outros fatores. Sim. Né? Mas são frequentemente muito procurados. Quando a gente fala ali de credenciais de logins. Né? Nossa, é um problemão para ele. Problemão. Credenciais de login, isso se refere a nomes de usuários e senhas, que fornecem acessos a contas online, por exemplo, e-mail, redes sociais, serviços de assinatura e etc. Né? Eles utilizam essas credenciais aí para estar realizando fraude, roubo de identidade, diversos crimes cibernéticos. Né? Em alguns casos, para vocês terem uma ideia, o acesso a uma conta, ela pode levar o acesso a outras contas associadas. Então, imagina você. Com certeza. Conseguiu acesso ao seu login. Se você é daquelas pessoas que utiliza a mesma senha para diversas plataformas e serviços da sua vida, uma vez que eu acessei o seu Facebook, eu vou testar o mesmo login e senha para a sua Netflix, para suas outras plataformas, e aí eu vou fazendo festa. Exatamente, usa tudo, compra, gasta, faz outras contas no teu nome, compra e gasta, e vai deixando o usuário com problemas, né? Por isso aí vem uma série de requisitos de segurança que tem que ser feita, tem que ser colocada na empresa. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, desde que eu me mudei para cá, eu comecei a usar 2 celulares. Tem um celular meu que fica em casa com tudo, com a minha vida, e o outro que eu saio para a rua. Ali, se roubar, roubou o celular, roubou aquela conta que eu tenho pouco dinheiro, e aí eu tô tranquila, porque eu vou entregar mesmo, não vou discutir com o ladrão. E acontece muito roubo de celular aqui, muito roubo. E a gente tá vendo por quê. Não, e é verdade. Outro dia eu vi alguma matéria falando sobre isso, chega a ser assim 1 por segundo, né? Então, principalmente nas regiões centrais, então todo cuidado é pouco. Né? Tem os dados de cartão de crédito que nós citamos, né? No caso do cartão de crédito, inclui o número do cartão, a data de validade, código CVV, né, que é o código de segurança, e às vezes até as informações pessoais do titular do cartão. Por quê? Esses dados eles são utilizados para estar fazendo aquelas compras fraudulentas online, clonar cartões, né, para serem utilizados em lojas físicas. Qual que é o valor, né? Qual que é o valor aí relacionado a cartão de crédito? É altamente comercializado na Dark Web. E esse preço ele varia dependendo dos limites do cartão, validade, etc. Eles têm uma tabela, assim, uma coisa muito organizada. Tanto que se você navegar ali pela Dark Web, de 10 fóruns que você entra, 9 comercializam cartões de crédito. Sim. E tem que cuidar também por essa questão da aproximação. Até vou contar um fato aqui que aconteceu comigo. Eu percebi na conta algumas saídas pequenininhas na minha conta. E aí eu fui discutir com o banco. Olha, eu acho que esse cartão foi clonado, aconteceu alguma coisa aí, porque tem saídas aqui que eu não identifiquei. O banco ele não indeniza porque ele justifica que o cartão ele pode ser usado por aproximação. Então ele não indeniza. Então fica uma dica para vocês desabilitarem a autorização de usar o cartão de crédito por aproximação.
porque daí o banco ele tem que te indenizar, senão ele vai dizer que o teu cartão é aproximação e ele não indeniza. Eu não vou falar aqui o nome do banco para eu não ter problema, mas a dica eu acho importante. Aí, claro, cancelei meu cartão, pedi um novo cartão, tudo isso, e foi pouco dinheiro, mas e se fosse muito, né? Porque ele não foi arrojado, o bandido ali, ele foi suave. Mas imagina o quanto que eles não fazem nesse sentido de fraude e outras coisas com cartão roubado mesmo. Sim, isso ocorre muito, né? E se eles vendem é porque tem quem compre, né? Exatamente, esse é o problema. Uma questão muito importante aí, também que é legal trazer, é a parte de propriedade intelectual, né? Uhum. Dentro da propriedade intelectual estão ali os segredos comerciais, patentes, tem a parte de novas fórmulas, códigos-fontes, outras informações aí que são bem valiosas para as companhias, né? Como que eles usam isso? Né? Eles vendem a concorrentes, né? Ou até são utilizados para extorsão. Também pode ser publicada para estar prejudicando a imagem da empresa como uma empresa vulnerável, que não toma conta do indivíduo. Então, a propriedade intelectual ela tem um impacto enorme nos vazamentos de dados, quando isso sai para a mídia, né? E o valor, no caso da propriedade intelectual, ele pode ser extremamente alto, como eu já disse, né? Depende também da natureza do tipo de informação que está sendo negociado e o potencial impacto que vai ter ali no mercado. E a gente não precisa nem falar que eles já sabem essas informações todas, né? Porque antes deles fazerem uma extorsão, eles pesquisam a empresa inteira. Justamente. E voltando a alguns pontos ali, né? Isso está relacionado desde vulnerabilidades nas plataformas tecnológicas, como também a falha humana. Alguns anos atrás, teve um vazamento de informação enorme numa empresa muito conhecida aí, que envolve cinema, música, em que ela só teve os dados vazados dela por uma falha assim, humana muito grande, porque a plataforma dela sempre foi muito... Ela sempre investiu muito em tecnologia e segurança. Mas onde estava a falha humana? A senha daquela plataforma onde continha as informações simplesmente era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa. E tem empresas, a gente vê empresas com essa senha ainda, gente. É absurdo. Empresas, residências tem mais, né? Porque as pessoas não têm essa ideia do que pode acontecer, mas empresa, hoje é inadmissível a empresa não ter noção de segurança, porque ela vai ter problema financeiro, sem dúvida alguma. Hoje ainda eu participei de um evento onde eles estavam falando muito sobre essa questão de segurança e proteção de dados e tudo mais, mas, assim, todo mundo preocupado, sabendo a quantidade de ransomwares que são vendidos, inclusive, né, na Dark Web se compra ransomware, a gente falou da outra vez, e aí, mas e aí, gente, o que mais que dá para fazer, né? Além disso, além da proteção, de segurança, do seguro, capacitar as pessoas, orientar as pessoas sobre essa necessidade, porque as pessoas não têm noção. E não é à toa que elas guardam as senhas na área de trabalho, por exemplo. Isso é muito comum. Acontecer um sinistro onde a máquina da pessoa é invadida e eles descobrem as senhas na área de trabalho daquele cidadão. Então, assim, poderia ter parado a invasão ali, né, numa máquina. Mas não, aí ela consegue abrir a empresa inteira. Esse ponto que você traz também é muito importante, Dionísio, a parte de conscientização, né? Aí usa até aquela expressão, um homem prevenido vale por 2, justamente por essas questões. São pequenos detalhes, é sempre importante lembrar assim, fazendo uma analogia, nós temos ali uma corrente, né? A corrente ela é feita ali, constituída de elos. O elo mais importante é o ser humano, e ao mesmo tempo é o mais delicado. Exatamente. Uma falha humana, ela coloca em risco ali investimentos de milhões na segurança. O povo não gosta de falar que o ser humaninho é o problema, mas eu falo que o ser humaninho é o problema sim, porque a gente tem que ter essa consciência das nossas responsabilidades, porque a gente vê muita empresa grande com muita segurança, porque assim, eu fico apaixonada por empresa grande que tem verba para tanta segurança, e me dá dó de muitas pequenas que não conseguem implementar tudo isso. Então, elas sim estão mais vulneráveis. Agora, você trabalha numa empresa grande, tem orientação, tem capacitação, tem todo o investimento e ainda assim não presta atenção, isso é complicado, né? Eu acho que tem que trazer essa responsabilidade do ser humaninho mesmo, porque a gente pode evitar muita coisa.
Isso mesmo. Então, gente, vamos para a sexta pergunta para o Daniel aqui, que a gente tem bastante pergunta hoje. Ó. Como é que os cybercriminosos eles usam os dados adquiridos ali na Dark Web? A gente falou bastante, mas acho que dá para complementar um pouquinho. Não, sim, importante. Eles podem estar utilizando esses dados para fraude financeira, roubo de identidade, tem a parte de espionagem, ou até estar vendendo isso para terceiros. Né? Para vocês terem uma ideia, existem até aqueles que eles não têm interesse nenhum nos dados. Eles só revendem aquilo por um preço maior do que eles pagaram, só para obter lucro. Então, gente, tem muito tipo de criminoso, né? Tem muitas fraudes que podem acontecer ali nesse ambiente. Falando de fraude financeira, você tem ali a parte de compras fraudulentas, né? Eles usam detalhes, por exemplo, de cartão de crédito e as informações bancárias para estar fazendo compras online, aquelas transferências financeiras que são ilegais. Parte de clonagem de cartões, né? Com os dados do cartão de crédito, esses criminosos, eles criam cópias físicas de cartões para estar utilizando em lojas. Verdadeiras fábricas ali de fundo de quintal. Né? Tem a questão de manipulação de investimento, com essas informações financeiras que são ali mais complexas, né? Por exemplo, detalhes de contas de investimento. Eles usam isso para estar manipulando e acessando fundos de investimento. Tem a questão de... que mais que a gente pode trazer aqui? Roubo de identidade, que aí você inclui criação de contas falsas. Essas pessoas, elas usam informações pessoais para estar abrindo contas bancárias, solicitando cartão de crédito, e até estar obtendo também a parte de empréstimos, né? Isso ocorre muito em nome das vítimas ali. As pessoas aposentadas ali, que normalmente estão mais vulneráveis a essas ligações fraudulentas, né? E aí repassam tudo isso via Dark Web. Acesso a serviços, Dionísio, tem com aquelas questões das credenciais de login, esses criminosos, eles acessam vários serviços online, né? Seja e-mail, mídias sociais, serviços de assinaturas, e eles simplesmente agem ali como se fosse o dono verdadeiro. Sim, né? Se fazem passar pela pessoa. Isso, tem aqueles crimes que nós chamamos de crimes adicionais, né? O que é isso? Uma vez que a sua identidade, por exemplo, ela é comprometida, ela pode estar sendo usada para cometer outros crimes, incluindo fraudes de atividades ilegais no seu nome. Imagina, e até provar isso tudo, nossa, é um problemão. Exato. Quando a gente, sem dúvida, quando a gente traz ali a parte de espionagem, né? Mas isso só acontece em filmes do 007. Não. Você tem muita questão ali de espionagem industrial. Sim. Ela pode ser voltada justamente para as empresas, né? Utilizando a questão de propriedade intelectual ou informações internas para estar gerando ganhos competitivos, facilitando a competição, né? Tem a parte de espionagem pessoal também, não é só com as empresas que acontece. Isso. Né? Esses indivíduos, eles também podem ser salvos, como no caso me esqueci agora o termo, os stalkers. Eles usam informações pessoais para estar assediando e monitorando as vítimas. Né? Tem também a espionagem governamental. São aqueles casos mais extremos, tá? Em que informações sensíveis elas podem estar sendo usadas por governos ou entidades para estar espionando outras nações, organizações, envolve até cyberguerra, para você ter uma ideia. Sim, aí são as motivações do cracker, né? Motivações do cybercriminoso, também tem essa questão política, religiosa, de predileção sexual e tudo mais, até por conta disso que a LGPD, ela protege esses dados como dados sensíveis. Então, muita gente confunde aí dados, né, com dados sensíveis. Então, por que isso? Por que existe essa legislação protegendo isso? Porque existe alguém ali, infelizmente, que vai querer essa informação para causar um dano nessa outra pessoa. Então, essa é a proteção necessária da LGPD quanto aos dados sensíveis, por conta disso também. Sem contar a parte de venda de terceiros, né? A venda a terceiros, ela tem alguns pontos, né? Por exemplo, mercados ilegais. Esses dados roubados, eles podem ser vendidos aí em mercados ilícitos, na Dark Web, para outros criminosos, para que esses outros criminosos utilizem para os seus próprios fins.
É o caso aqui daquele exemplo que eu citei agora. Tem gente que não tem interesse nenhum nos dados, mas eles vendem por um preço maior, obtém o lucro, e aí esses que receberam, que compraram, é que vão estar ali utilizando de outras formas também maliciosas, né? Tem a questão de pacotes de informações dentro da venda a terceiros, né? Que são aqueles dados que podem ser ali agrupados, vendidos em lotes. Muitas vezes eles são até categorizados por tipo, valor, e isso facilita a compra para outros criminosos. Olha só a organização. Nossa, complicadíssimo isso aí, meu Deus. Sim, são tão organizados que eles têm até intermediários, tá? É muita gente envolvida, é muita gente envolvida. Então, por isso é importante prestar atenção. Sabe o que eu estava pensando? Assim, tô saindo do script, gente, mas assim, a minha cabeça vai pirando aqui. Porque eu estava pensando, quando tu vai num café falar de trabalho, tu não sabe quem está sentado na mesa do lado. Por isso eu sempre falo, não fale de negócio num café. Fecha uma mesa de reuniões, aí sim fala do teu segredo industrial, mas não num café, né? Vai que o cara que está ali do lado é um desses aí. Vale para qualquer ambiente, elevadores, transportes coletivos, tem que evitar. Sim. Até isso, nós temos que nos policiar. Sim, porque não é mole, não. Tem muito bandido solto que não tem cara. Bandido não tem cara de bandido, né, gente? Não tem cara. Às vezes a gente vê na televisão, aquela pessoa ele fez isso tudo, meu Deus, não tinha cara de que era um bandido. Não dá para jogar o livro pela capa. Exatamente. Ó, pergunta 7ª aqui, ó, que a gente preparou para você. Como as empresas podem se proteger contra os vazamentos de dados na Dark Web? Bom, elas podem estar utilizando aí ferramentas de monitoramento, pode estar implementando aí firewalls de ponta, conscientização de funcionários, como você bem trouxe, tá? E atuar bastante nas atualizações dos sistemas, né? Seus sistemas, plataformas tecnológicas, manter sempre atualizados. Quando eu digo ali de utilizar as ferramentas de monitoramento, né? Monitoramento na Dark Web. Você tem diversas ferramentas e serviços que são especializados nesse tipo de rastreamento, né? Para estar buscando informações aí que possam ter sido vazadas, como as credenciais de funcionários, informações de clientes. Você tem ali plataformas bem direcionadas a monitoramento da própria rede interna da companhia, né? Então, a implementação de sistemas de detecção, intrusão, entre outros dispositivos, né, de monitoramento, eles podem estar ajudando nessa identificação de atividades suspeitas dentro da rede da empresa, por exemplo. Né? A parte de firewall é muito importante estar implementando firewalls de rede, né? Porque eles atuam justamente como uma barreira entre a rede interna, segura, né? E entre as redes que não são confiáveis, né? Como a internet, ela vai estar filtrando, esses firewalls, eles vão estar filtrando todo aquele tráfego indesejado, né? E potencialmente perigoso. Você tem também um modelo de firewall para aplicação, né? Então, eu citei aqui o firewall de rede, você tem ali o de aplicação. Esses de aplicação, o que eles fazem? Eles protegem aplicações específicas. Então, eles examinam o tráfego de entrada dessas aplicações e também de saída, e aí eles conseguem prevenir aqueles ataques que visam explorar ali os níveis de aplicação. Conscientização de funcionários, Dionísio. Novamente, foi muito legal você ter trazido isso, reforçado, né? Por quê? A conscientização sobre segurança, através de treinamentos que você pode estar oferecendo, regulares ali, né? Você treina o pessoal sobre as melhores práticas de segurança cibernética, ajuda esses colaboradores a estar reconhecendo e evitando ameaças como phishing ou malware. E aí, lembra da corrente? De elo fraco, você passa a ser o elo forte. Então, você tem total, né? Puxa, isso aqui está estranho, eu não vou clicar, vou repassar para o meu departamento de TI, está analisando isso direitinho, e aí você evita um ataque de ransomware, ou seja lá o que for, né? Questões de políticas de segurança, é muito importante. A criação de políticas, comunicação dessas políticas de forma clara, né? Para estar orientando esses colaboradores, reflete em que o que não deve ser feito e reduz o risco aí de erro humano, né? E, por fim, ali os sistemas atualizados, né? Atualizações de software, gerenciamento de patches de correção. No caso de atualização de software,
nós podemos garantir com isso que todos os sistemas operacionais ali, independente de qual seja, os aplicativos, os outros softwares, por menores que sejam, eles estejam atualizados com as últimas versões, correções, né, ajudando a proteger aí contra aquelas vulnerabilidades que os hackers ou os criminosos utilizam ali para estar explorando. O gerenciamento de patch, que são aqueles pacotes de atualizações, né? Eles implementam ali, a gente consegue implementar uma política mais rigorosa desse gerenciamento desses pacotes e garante que aquelas correções de segurança que as empresas eles lançam sejam aplicadas em tempo hábil, né? Isso minimiza aquelas janelas e as oportunidades aí dos atacantes. E ainda trago algumas estratégias complementares que nós até citamos no nosso primeiro bate-papo, mas que vale a pena reforçar, que é a autenticação de múltiplo fator, estar aí fazendo backups regulares e um plano robusto aí de resposta a incidente. Isso tudo ajuda e colabora muito. Porque, assim, vale a pena reforçar que essa documentação que a LGPD pede, que a política de segurança, eles falam PSI, né, e toda essa documentação, assim, de plano de resposta, incidente, por que ajuda? Porque, gente, assim, quando você tem um script a seguir, ele minimiza erro, e ele traz agilidade. Então, é importantíssimo que a empresa se organize de alguma forma, né, nem que ela seja pequena, mas que ela consiga se organizar para saber o que fazer, né? Porque senão ela vai ser invadida e vai pensar assim, gente, e agora o que eu faço? Por onde eu começo? Porque está no calor da emoção ali, não vai nem lembrar o que fazer primeiro. Vai ficar nervoso, né? O pessoal fica nervoso. Bom, gente, ó, quem está gostando desse bate-papo, você também pode acessar os nossos conteúdos, como o nosso podcast, e se cadastrar no NVcast no Spotify. A gente está indo para a reta final das perguntas aqui com o Daniel, mas lembra que você pode depois deixar suas perguntinhas aí, que mesmo o programa sendo gravado hoje, a gente vai responder todos os seus questionamentos depois, ok? Vamos para a 8ª pergunta, então? Daniel, os vazamentos de dados, eles sempre ocorrem de fontes legítimas? Não. Às vezes os dados eles são vazados acidentalmente, né, devido a falhas de segurança e, como nós mencionamos aqui, o erro humano, né, ou até uma má configuração aí das fontes, né? Então, falando de falha de segurança, né, você tem ali vulnerabilidades de softwares, né? Quando os softwares eles estão desatualizados ou até mal projetados, eles carregam ali vulnerabilidades, e estas vulnerabilidades, Dionísio, eles permitem um acesso não autorizado a esses dados, mesmo que a intenção não seja criminosa, tá? Uma infraestrutura fraca, né? A falta de firewalls que nós citamos ali, os firewalls específicos, sistemas de detecção de intrusão, e outras medidas de segurança, elas podem deixar a rede totalmente expostas aí a acessos até não intencionais. Uma navegação simples ali, por essa falha exposta, pode trazer qualquer um para dentro da infraestrutura, até mesmo sem querer, né? Sim, por isso a importância de não acessar em redes públicas também, né? Não acessar o computador, celular, não usar o Wi-Fi no aeroporto. A questão de erro humano, Dionísio, erro humano. Então, imagina assim, funcionários, colaboradores, eles podem também, de forma acidental, estar enviando, postando, compartilhando informações que são sensíveis ali com pessoas erradas, né? Resultando aí no vazamento de dados. Quando você não conscientiza, você tem uma falta de treinamento, né? O que isso reflete? Se você não compreende totalmente as políticas e os procedimentos de segurança, os colaboradores, nós podemos ali estar cometendo diversos erros que levam também a comprometimento de dados. A parte de má configuração, né? Quando você tem uma má configuração, você tem permissões mais expostas. Configurar incorretamente essas permissões em um sistema, por exemplo, de arquivos de banco de dados. Isso permite que usuários que não são autorizados, ou até mesmo o público em geral, acesse esses dados sensíveis, né? Então, esses dados eles são capturados, por exemplo, e são aí comercializados depois, né? De forma tão
vamos chamar assim, nessa falha tão ridícula, podemos trazer assim, Sim, né? sim, tão simples, uma situação tão simples leva a um problemão, né? Leva a uma Isso, situação super complexa depois. justamente. Agora, tudo está na nuvem, né? Então, configurações de Uhum, segurança inadequadas nesses serviços de armazenamento ali na nuvem, eles também uhum, expõem os dados que deveriam ser, na realidade, privados. Então, isso pode sim, estar sendo resultado de quê? De um mau entendimento, uhum. sobre como essas configurações de privacidade funcionam, né? Ou até aí uma simples negligência, né? E tem uma ilusão que acontece aí, que a gente conversando com muitas empresas, eu não me preocupo com o vazamento porque está tudo na nuvem, eu não tenho dado nenhum. Então, mas se você coleta, esse dado vai para a nuvem porque você coletou, então a responsabilidade é da empresa, não é da nuvem. A nuvem tem a responsabilidade dela, mas assim, quem vai ter que responder por o vazamento não é a nuvem, é a empresa, né? E aí, isso ainda falta muita conscientização das nossas empresas no Brasil. Justamente, tem até outros fatores que é importante lembrarmos aqui, Dionísio. Por exemplo, parceiros e terceiros, Sim, os né? fornecedores também, né? Isso aí. Exato. Esses dados eles são compartilhados de forma legítima com os parceiros e Uhum, fornecedores, ok? uhum, E esses parceiros e fornecedores, eles também possuem as suas próprias falhas de segurança, muitas vezes, exatamente. levando a esse vazamento, Uhum, né? Outra questão que nós temos que nos atentar é justamente quando você descarta informações de forma inadequada. Por uhum, exemplo, uma falha, quando você fala em destruir ali de forma adequada dispositivos de armazenamento, seja uhum. físico, né? Sim, Eliminando dados de dispositivos que são descartados, eles também resultam em vazamento. Então, por exemplo, imagina que você vai descartar hard disks, HDs de máquinas sim. antigas. Uhum, O ideal é que você destrua aquilo de alguma forma, né? uhum, Então, uma vez que imagina você joga isso simplesmente na lata do lixo. sim. Alguém pode pegar aquilo e revender depois, seja lá qual for a fonte, e ter acesso a dados extremamente sensíveis que possam estar armazenados ali, né? Uhum, Um simples papel, que entra muito na questão de política de mesa limpa. sim. Se você conseguir, de repente, triturar aquele papel com aquelas informações, melhor ainda, porque, pasmem, existem quadrilhas especializadas em fuçar as latas de lixo, justamente para conseguir informações sensíveis ali, seja login, senha, CPF e diversas informações que são Uhum. muito descartadas ali e encontradas na lata do lixo, por incrível que Então, pareça. aí você recebe aquela encomenda do correio, né? Aquela encomenda que você estava esperando lá do. Enfim, hoje a compra pela internet é super, super realizada, mais até em lojas. Aí vem lá e você esquece de rasgar teu nome, teu endereço, todos os teus dados ali, joga a caixa no lixo, com toda a informação prontinha. É terrível. Não faça mais isso. Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, não faça mais, que pode dar ruim. Vamos lá para a nona pergunta, gente. Ó, como é que os indivíduos eles podem verificar se os seus dados estão na Dark Web? Legal. Existem serviços e ferramentas que são legítimas, tá, Dionísio? E que podem estar verificando se esses dados, os seus dados, por exemplo, eles aparecem em vazamentos conhecidos, tá? Você tem ali serviços de monitoramento de identidade. O que são Uhum, eles, né? São serviços pagos que são oferecidos por empresas especializadas em segurança, né? uhum, Eles ficam ali monitorando de forma ativa a Dark Web, né? E uhum, até mesmo outras fontes ali para estar encontrando informações de informações pessoais ali que são vazadas, né? uhum, Como que eles funcionam, né? Imagina assim, você fornece informações como e-mail, nome, endereço e detalhes pessoais, tá? uhum, Esse serviço, então, ele busca essas informações em vazamentos de dados conhecidos que possivelmente ali vazaram pela Dark Web. E uhum, aí você entra na parte, eles te notificam, né? Se esses dados forem encontrados nesse rastreamento que ele faz, você recebe um alerta. Geralmente seguido ali de algumas recomendações sobre o que você pode estar fazendo a seguir, né? uhum, Tem também as ferramentas online que são gratuitas, né?
Alguns sites de ferramentas gratuitas, eles permitem que nós possamos aí verificar se nossas informações de e-mail e até mesmo outras credenciais aparecem nesses vazamentos de dados conhecidos, né? Uhum. Então, mesma coisa, imagina assim, você entra nessa página, tem um campo para que você insira o seu e-mail, o seu nome de usuário, e aí essa ferramenta ela tem todo um motor de busca que verifica em diversos bancos de dados de vazamentos públicos, né, se realmente houve um vazamento ali. Tem uma que é muito popular, que para variar, eu esqueci o nome dela, porque ela é muito popular. Depois o Daniel passa para a gente e a gente compartilha ali no... Isso, Júlia. eu passo a lista para vocês. Isso, e a gente compartilha aqui embaixo nos comentários. Eu acho legal a gente compartilhar. Que isso aí o pessoal vai perguntar, e aí, onde é que tá? Que nome é esse? Que ferramenta é essa? Não, e ela permite, inclusive, justamente, né, para estar verificando se essas informações elas foram comprometidas. Uhum. Tem também a parte ali de softwares de segurança, né, alguns softwares, por exemplo, como antivírus, algumas suítes de segurança, eles incluem já esses recursos de verificação de vazamento. Então, o seu próprio antivírus, dependendo do modelo que você usa, ele fica ali analisando, é como se fosse um radar, né, fazendo uma analogia. Apareceu em algum banco de dados conhecido na internet, ele já te dá um pop-up avisando e te dando orientações do que você pode estar fazendo. Sim. Né? Importante também, além dessas ferramentas, a parte de cautela, né? Algumas considerações ali são importantes. Então, você tem a parte de limitações, né? É importante a gente mencionar aqui que essas ferramentas, elas apenas verificam ali os vazamentos de dados que são conhecidos e públicos. Não tem uma garantia, né, de que eles possam encontrar todas as informações ali que foram comprometidas. Especialmente aquelas partes mais obscuras ali e inacessíveis da Dark Web. Lembra que nós comentamos ali no primeiro bate-papo que algumas você só entra se for convidado e você ainda tem que ter diversos rituais para estar entrando ali. Né? Não é qualquer um que eu consiga acessar, né? E assim, ter o conhecimento se os seus dados foram vazados é só o primeiro passo, né? Sim. E aí você tem uma série de pós, né, de ações posteriores, que você tem que estar ali alterando as suas senhas. Nossa, vazou. Então já altera imediatamente as senhas. Tudo, né? Tudo. Troca tudo, já faz ali um monitoramento das suas contas financeiras, né? E tomar algumas medidas de segurança aí para a resposta. É isso aí. Né? Enfim. É muito importante esse conselho para depois não aumentar o dano, porque daí a gente entra para uma pergunta aqui, que são as duas últimas perguntas, que são muito importantes, que é qual é o impacto a longo prazo de um vazamento de dados, porque isso pode acontecer muito depois do que aconteceu o vazamento, né? As consequências. O impacto é terrível porque ele pode ser aí duradouro, eterno até, né? E aí isso reflete numa questão, assim, primordial, que é a perda de confiança, né? Danos financeiros, problemas legais, esses danos à reputação. Imagina assim, uma empresa, você tem a sua empresa, os dados são vazados, todo mundo fica sabendo. E aí, na hora que o cliente ele vai fazer a escolha, obviamente, né? Poxa, eu acho que eu vou nessa outra empresa porque essa aqui, os dados, ela vazou os dados, eu não tenho confiança em fazer qualquer negócio com ela. Olha só o impacto. Sim. Né? Então, direto. Justamente, com clientes, consumidores, parceiros de negócio. Poxa, eu não posso fazer uma parceria com essa empresa porque ela está com o nome queimado ali no mercado, né? Como é que fica o meu também? Então, o impacto disso é direto e muito forte mesmo. Sim, por isso que a gente vende o seguro cyber, né? Não dá para dizer que todo mundo que está aqui assistindo sabe disso. Então, eu não estou aqui vendendo, mas realmente eu sou apaixonada pelo produto, porque, gente, eu não admito alguém que não considere isso como uma prevenção de dano. Porque tudo isso que a gente está falando tem cobertura, e como é que pode alguém não pensar em se proteger com isso? Olha só... Olha o risco que a gente está falando aqui. É muita coisa. É terrível. E olha só, aí vem a bola de neve, né? Porque você tem ali o dano financeiro. Então, imagina só, logo de cara você já vai ter custo, porque você tem que já começar a ter custo com a resolução dessa violação.
Uhum. Você tem que custo com a notificação para todo mundo que foi afetado. Uhum. Você tem o custo daquele fornecimento de serviços, que aí entra monitoramento de crédito. Sim. Você tem ali a perda de receita, porque dependendo do impacto, Para de a contratar perda de contigo. justamente, a perda de confiança, ela reflete em quê? Na diminuição da venda e da receita ali, né? Aí você tem que pagar a multa, você tem que pagar ali diversas penalidades, né? Então, dependendo como que é o nome mesmo, o jurídico que eu usei ali? A jurisdição, né? Da natureza dos dados, nossa, as multas são milionárias. Fora os problemas legais, né? Que aí você sofre processo, né? Todo mundo que foi afetado ali, vai o entrar pessoal vai contra correr atrás de você. você. Justamente. E aí você tem as multas que são associadas ali, por exemplo, a questões ligadas às leis de privacidade, LGPD. Exatamente. Aí eu ia te Então, fazer a última pergunta, que é como as regulamentações, como a LGPD, afetam o vazamento de dados, que é o que a gente está falando nossa, aqui. justamente, isso aí é praticamente de forma direta, né? Porque as regulamentações ali como a LGPD, o que elas fazem? Elas impõem aqueles padrões, né? Sim. As condicionantes, Obrigação. né? Obrigações Isso, condicionantes que a empresa esteja em conformidade legal para que ela opere, não esteja multada, não tenha advertência, né? Isso tudo e justamente. mais um pouco. E aí isso acaba incluindo a implementação ali de medidas técnicas, né, organizações Sim, adequadas, tem a parte de transparência e consentimento, sim. né, penalidades e sanções, vem as responsabilidades que você tem ali junto a controladores, os Sim, operadores de dados, tem ali exato. as questões que envolvem os Os direitos direitos dos titulares de dados, populares. né? Uhum. E tem Um até monte implicações de coisa. internacionais, né? Dependendo do contexto, né, Dionísio? Se eu não me engano, tem ali Sim, implicações também internacionais, né? sim. Dependendo de quem você coleta, se você coleta dados de pessoas que moram no exterior, você tem que aplicar a legislação do exterior também. Ou seja, você vai ter que comprovar tudo que você fez, né? Se está em conformidade com a lei e as ações que você fez para minimizar o risco dos titulares. Então, assim, como é que você vai comprovar isso tudo? Aí é contratação de perícia, né? E aí Justamente. gerando evidências realmente de tudo que foi feito, porque também se não tiver evidência de nada, eu contratei, contratou como, aonde, quando? A coisa tem que estar E organizada. justo. E aí é que entra a importância, né? De novo aqui, como a Dionísio disse, eu também não tô querendo vender nada, mas Não, acaba sendo mais fácil e mais barato, de certa forma, você investir em melhores práticas de sim, segurança, sim. gestão de dados, na parte de conformidade, para estar evitando esses vazamentos, né? E estar cumprindo Uhum, com a lei. E aí isso acaba elevando ali o padrão geral dessas proteções, né? E uhum, ajuda a evitar esses tipos de impacto. Ou seja, respondendo a sua pergunta, né, resumindo, reflete diretamente. uhum. Reflete diretamente. Então, o que que sai? O que que é melhor? Vou ficar xingando essa lei que eu não quero, que faz 5 anos que eu digo que ela não pega, já faz 5 anos a legislação de proteção de dados no Brasil, e tem gente que ainda não começou a fazer nada. Isso realmente é apavorante. E aí Tá até. contando com a sorte. Não, tô contando com a sorte, é muita irresponsabilidade, porque assim, cara, assim, não consigo admitir isso. Eu acho que por menor que seja a empresa, não adianta reclamar. Tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei, né? Enfim, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente poder reivindicar, né? Reclamar, eu acho que não é legal. Eu acho que você pode reivindicar desde que você esteja com a razão, você esteja correto. Agora, não dá para só reclamar e não fazer nada, e daí culpar depois os outros, né? Porque é muito fácil, enfim. E acontece muito, a gente vê muito isso no Brasil. Claro que fora dele eu não estou discutindo, porque, enfim, as experiências que a gente tem fora não é as mesmas que a gente tem aqui, né? Geralmente, então a gente tem que falar daqui mesmo, das nossas empresas, como é que a gente está, e olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa produtividade, para ela aumentar, a gente precisa ser organizado, porque senão nada disso adianta. Uma invasão e pum, tua empresa pode estar morta.
Depois de tudo que a gente falou aqui, né, vamos ser otimistas só se a gente for precavido, senão fica difícil. É isso aí. É isso, né? Daniel, aquele fechamento assim, né? Se fosse para dar um conselho, você não dava, você vendia. Se o conselho fosse bom, você vendia. A gente está aqui dando conselhos, né? Mas vamos deixar aí uma dica para quem está aqui nos assistindo até agora. Tua última dica, assim, de coração aberto, para o povo que gostou de te assistir. Um homem prevenido vale por dois, com certeza. Boa, gente, boa. Mulher também, mulher vale por duas, é isso aí. Justamente. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a participação, principalmente do Daniel, aqui, né, pela segunda vez aqui com a gente, gravando esse episódio de hoje para vocês conseguirem assistir em breve. E que todos que estão assistindo aqui conosco até o final, né, mesmo embora tenha sido um programa gravado, você pode deixar suas perguntinhas que a gente faz questão de responder depois, tá? Vai ser tudo respondido. E lembre-se sempre de seguir a NV Seguros em nossas redes sociais. E até o próximo NV Talks. Dionísio, agradeço a oportunidade aí, o time. Obrigado. Obrigada, Daniel. Show. Beijo.